Olá, meu nome é Jennifer Ribeiro da Cruz, sou professora de Biologia da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. A matéria de hoje será sobre a transformação de energia, mas antes disso, vamos dar uma olhada na primeira estrofe da música composta por Caetano Veloso, Luz do Sol. Luz do Sol, que a folha traga e traduz, em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. O que o artista tentou falar com o fenômeno da folha tragar e traduzir a luz do sol? Certamente está falando de um fenômeno da fotossíntese. Vejamos esses dosséis, as fábricas da natureza. Além das florestas, temos as algas e as cianobactérias, todas capazes de absorver a luz do sol e traduzir. Para o poeta, em flor, em graça, em vida, em luz. Mas para os seres vivos, traduz na forma de alimento. E para a célula, ao nível bioquímico, traduz em nutrientes, principalmente em carboidratos, que serão transformados em moléculas de glicose. Essas moléculas de glicose serão utilizadas para a síntese de energia na célula. Como principal produto final, temos as moléculas de ATP, a adenosina trifosfato, que será utilizada para tudo no organismo, porque é ela quem transfere energia para todas as reações químicas. A fotossíntese, termo que significa síntese utilizando a luz, é geralmente definida como o processo pelo qual um organismo consegue obter seu alimento, os seres autótrofos. O processo de fotossíntese ocorre em tecidos ricos em cloroplastos, sendo um dos tecidos mais ativos o parênquima clorofiliano, estes encontrados nas folhas. As etapas da fotossíntese. Nas plantas, a fotossíntese acontece nos cloroplastos e possui diversas reações químicas. Essas reações podem ser agrupadas em dois processos principais: reações luminosas, estas ocorrem na membrana do tilacoide, que são sistemas de membranas internas do cloroplasto, e as reações de fixação do carbono. Estas ocorrem na estrutura do cloroplasto. Daí a grande importância de preservarmos as florestas. O carbono, que eliminamos na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis, podem ser absorvidos pelas plantas. Elas são as raptoras de carbono. Mas antes de entender cada reação que ocorre no fotossistema, devemos conhecer o local em que algumas dessas reações acontecem. As reações luminosas acontecem, por exemplo, na membrana do tilacoide, mas mais precisamente nos chamados fotossistema 1. Os fotossistemas são unidades nos cloroplastos em que estão inseridos as clorofilas A e B, os carotenoides. Nessas estruturas é possível perceber duas porções denominadas de complexo antena e centro de reação. No complexo antena são encontradas moléculas de pigmento que captam energia luminosa e as levam para o centro de reação, um local rico em proteína e clorofila. No processo de fotossíntese, é possível verificar a presença de dois fotossistemas ligados por uma cadeia transportadora de elétrons. O fotossistema 1 nos cloroplastos e em bactérias verdes sulfurosas e o fotossistema 2 também encontrados nos cloroplastos e em bactérias púrpuras não sulfurosas. O fotossistema 1 absorve luz com compartimentos de ondas de 700 nanômetros ou mais, enquanto o fotossistema 2 absorve comprimentos de onda de 680 nanômetros ou menos. Vale destacar que a denominação do fotossistema 1 e 2 foi dada na ordem de suas descobertas. Reações luminosas. Quando o fotossistema 2 absorve luz,
Os elétrons na clorofila do centro de reação são excitados para um nível de energia mais elevado e são captados pelo aceptor primário de elétrons, para compensar a deficiência em elétrons. Outros são extraídos da água, através da fotólise ou por via enzimática, sendo depois direcionados para a clorofila. Os elétrons fotoexcitados viajam através do complexo citocromos B6F para o fotossistema 1, via cadeia transportadora de elétrons existente na membrana tilacoidal. Esta queda de energia é controlada. O processo todo é denominado quimiosmose. Para transportar prótons, H+, através da membrana, providenciando uma força motriz protônica para a geração de ATP. Se os elétrons apenas passarem uma vez, o processo leva o nome de fotofosforilação não cíclica ou acíclica. Quando o elétron chega ao fotossistema 1, preenche a deficiência eletrônica da clorofila do centro de reação. A deficiência é devida à fotoexcitação dos elétrons, que são novamente sequestrados numa molécula aceptora de elétrons, neste caso a do fotossistema 1. Estes elétrons podem seguir uma de duas vias: continuar no transporte cíclico de elétrons através do fotossistema 1 ou passar via ferredoxina para a enzima NADP+ redutase. 2 elétrons e 2 prótons são adicionados ao NADP+, para formar NADPH. Este agente redutor é transportado para o ciclo de Calvin para reagir com o 3-fosfoglicerato PGA, juntamente com o ATP, para formar o gliceraldeído 3-fosfato, o GADP. O bloco de construção fundamental a partir do qual as plantas podem produzir uma variedade de substâncias. Nas reações de fixação do carbono, o NADPH e o ATP produzidos anteriormente nas reações luminosas são usados para reduzir o dióxido de carbono a carbônico orgânico. Nessa etapa, ocorre uma série de reações denominadas ciclo de Calvin. Nesse ciclo, 3 moléculas de CO2 combinam-se com um composto denominado ribulose 1,5-bifosfato, o RuBP, formando um composto intermediário instável, que se quebra produzindo 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, PGA. As moléculas de PGA são, então, reduzidas a 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, o PGAL. 5 moléculas de PGAL rearranjam-se e formam 3 moléculas de RuBP. O ganho do ciclo de Calvin, então, é de uma molécula de PGAL, a qual servirá para a produção de sacarose e amido. A equação da fotossíntese, balanceada para a fotossíntese, pode ser descrita da seguinte forma: seriam usados 3 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, com a presença de luz, transformariam em uma molécula de C3H6O3 mais 3 moléculas de oxigênio mais 3 moléculas de água. É importante destacar que, geralmente, observa-se na equação da fotossíntese a formação da glicose como carboidrato produzido. Entretanto, no processo de fotossíntese, os primeiros carboidratos produzidos são os açúcares, constituídos por apenas 3 carbonos, o C3H6O3. Então, pessoal, fechamos o assunto de fotossíntese. Viram que é um pouco complexo. Desenvolvam as atividades propostas pelo seu professor e assistam aos vídeos disponibilizados para enriquecer o conhecimento. Grande abraço e até a próxima!